Oh, como estamos? Eu estou bem, graças a Deus. Mais uma dica aqui do seu farmacêutico, aqui doutor Mambuleia, farmacêutico. Hoje trago uma dica acerca do uso de medicamentos. Muito mais eu vou falar de comprimidos. Achei importante isto porque é uma prática que sempre é frequente nas nossas farmácias, nos nossos hospitais. Sempre quando vamos ao nosso médico, somos prescritos um certo medicamento, um certo comprimido com uma certa dosagem. E chegamos na farmácia, às vezes não encontramos aquela dosagem. E o farmacêutico é obrigado a aumentar ou a diminuir o número de comprimidos para poder reajustar a dosagem prescrita pelo médico. Esta prática é aceitável, é fazível, claro, mas existe uma particularidade. Ela acarreta uma série de desvantagens. Isto quer dizer que nem todos os comprimidos podem ser aplicados a esta prática. E por isso é sempre importante que pergunte ao seu médico ou ao seu farmacêutico acerca desta medicação, dos comprimidos que você foi prescrito, se pode partir ao meio ou não. Por quê? Porque às vezes, primeiro ponto, quando nós partimos, são duas partes, mas às vezes podem não ser iguais essas partes e haverá um desequilíbrio na dosagem em cada dose que tu vais tomar. Mas isto não para por aí, temos ainda mais desvantagens. Às vezes podemos acarretar uns riscos, porque existem alguns comprimidos que eles vêm com um revestimento. Este revestimento ele serve para conservar algumas propriedades daquele comprimido. Então, temos, por exemplo, alguns comprimidos que estão revestidos por uma película que nós chamamos, ou que em farmácia chama-se gastroresistente. Isto significa que este comprimido, quando vai para o estômago, aquela película ela vai proteger este comprimido contra a ação do suco gástrico, do ácido clorídrico, por exemplo, que podemos encontrar no nosso estômago, e ele passa intacto do estômago para ser absorvido no intestino. Então, se nós partirmos este comprimido, estaríamos a expor aquela parte que não está revestido ao ataque do suco gástrico. Isto pode nos trazer problemas, pode haver a incidência de alguns efeitos secundários como náuseas, vômito, diarreias, dores abdominais, etc, etc. Eu vou dar um exemplo. Temos este comprimido aqui partido. Então, se eu partir este comprimido, temos aqui, ele vem com um revestimento. Nem todos, mas alguns. Então, ele vem com um revestimento aqui. Então, se eu parto este comprimido, então esta parte aqui que está partido, ela estará exposta. Ela não gozará daquelas propriedades que foram feitas com esta película que reveste o próprio comprimido. Então, eu já falei aqui do suco gástrico. Também vamos falar também do, por exemplo, do comprimidos, alguns comprimidos de libertação prolongada. São aqueles que eles têm uma película. Aquela película, aquele revestimento, ela serve para conservar aquela propriedade de libertação prolongada. O comprimido vai libertando o princípio ativo aos poucos. Então, se eu parto este comprimido, estaria a tirar uma parte, a película numa parte, que neste caso poderá não conservar aquelas propriedades que o fabricante proporcionou a este comprimido. Então, sempre é importante que pergunte ao seu farmacêutico se tu podes partir este comprimido ou não. É claro que nem todos os comprimidos vêm com um revestimento, vêm com uma película.
outros podem partir, mas também tem suas desvantagens. Então, pelas minhas investigações, eu encontrei mais desvantagem do que vantagem. Então, é sempre importante que quando chegue na farmácia, esta prática de partir o comprimido seja a última alternativa. Se puder passar para uma outra farmácia para adquirir o comprimido com exatamente aquela dosagem que foi prescrita, então é melhor tu fazer isto. Então, caso não, numa última saída, tu poderias partir o comprimido, porque cada comprimido ele vem, alguns comprimidos, eles gozam de algumas propriedades quando estão intactos. Então, quando tu partes, pode estar a violar aquelas normas ou aquelas, aquela, aquelas propriedades que foram feitas para com este comprimido. Então, é sempre importante seguirmos aquilo que o nosso farmacêutico vai poder ajudar. Não tenha receio, pergunte ao farmacêutico, porque isto é o seu direito, porque é o dever do próprio farmacêutico dar essas dicas lá na farmácia e não saia da farmácia com alguma dúvida sobre a toma da sua medicação. Atenção, é fazível esta prática, mas para os comprimidos revestidos não é aconselhável, segundo as minhas investigações. Então, faça isto, siga esta dica. Qualquer dúvida, contacte seu médico ou seu farmacêutico. O meu nome é o Dr. Mabulé, eu sou farmacêutico. Muito obrigado. Lembre-se que sempre o nosso maior valor é a vida e para termos a vida precisamos ter saúde. E para termos a saúde precisamos ter conhecimento acerca de tudo aquilo que nos rodeia e que acontece ao nosso cotidiano. Obrigado, compartilhe este vídeo. Vamos mais salvar vidas. Obrigado e até o próximo